Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui, gente. Olá! Tudo bom? Tudo bom, Fernanda? Ei, Amanda, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Nesse webinar, nós vamos falar sobre recursos remotos para ensino. Não, recursos para ensino remoto. Isso. Como engajar os alunos? Eu e a Fernanda, a gente se conhece há um tempo já desse mercado de educação à distância e nós somos convidadas pelo Equali para falar principalmente, né, para professores, monitores dos cursinhos populares, sobre como utilizar alguns recursos para engajar os alunos, aumentar o engajamento de alunos, principalmente neste momento de pandemia, de ensino remoto. Eu estou esperando um pouquinho, nós vamos esperar um pouquinho para começar realmente a apresentação, né? Para chegar o pessoal aí que vai nos assistir, tem gente entrando agora. Mas acho que a gente já pode se apresentar um pouco, né, Fernanda? Pode, acho que sim, porque aí a gente vai se apresentando, o pessoal vai chegando, conhecendo. Provavelmente não. Tem informação de que esse vídeo vai ficar disponível no canal de YouTube da Equali, né, do Instituto Equali. Então, se você não puder ficar até o final e depois quiser assistir o vídeo, ele vai ficar disponível. Mas é interessante que todo mundo fique aqui, que a gente vai ter um momento de interação. Assim, na verdade, nosso momento de interação já começou quando a gente fez um formulário, né, com perguntas. Eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados desse formulário, que foi bem surpreendente, pelo menos para a gente, assim. Foi. Não foi? E começou por ali, porque aí a gente pôde conhecer um pouquinho da realidade dos cursinhos que fazem parte aí da rede Equali e entender um pouquinho como que a gente pode ajudar nesse sentido de engajamento dos alunos. A gente trouxe aqui diversos recursos que a gente vai comentar e espero que vocês também, se tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, mas a gente também vai disponibilizar nossos contatos, né? Se vocês precisarem de qualquer ajuda, tiverem dúvidas futuras também, eu me coloco à disposição. Adoro ajudar nesse sentido, porque eu acho que assim, quando a gente ajuda com algo que a gente tem facilidade, é maravilhoso, assim, com algo que a gente trabalha. E nesse momento eu acho que esperamos que seja de ajuda para vocês. É isso mesmo, né, Amanda? É algo que, assim, a gente entende da realidade, né, que está todo mundo passando agora. E quanto mais a gente puder ajudar, melhor ainda para todo mundo, né? Sim. Fernanda, você já quer se apresentar? Fala um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do que você trabalha hoje. Sim. Então, pessoal, muito prazer. Meu nome é Fernanda Leroy. Eu sou pedagoga, trabalho com educação à distância há mais de 10 anos já. Comecei como designer educacional. Sempre fui muito atenta às tecnologias. É algo que eu gosto mesmo. Assim, eu acho incrível esse mundo tecnológico, né? E tem uma empresa que é a Coruja EAD, a minha empresa de produção de cursos virtuais personalizados, e a gente também busca sempre contribuir com outras empresas, instituições de ensino, principalmente nesse ensino remoto e no uso de ferramentas e ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu recebi o convite pela Amanda e pelo Frank também, né, da Equali, e fiquei muito honrada, né, pelo reconhecimento mesmo, né, do meu trabalho, das minhas competências. E quando ela me contou que era, né, para essa rede de cursinhos populares, eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente fica com o coração apertado aqui, porque a gente vê toda essa situação e sabe que a realidade dos alunos hoje, principalmente de baixa renda, né, que não tem condições mesmo, né, de ter uma internet, de ter
um cursinho pago, né? Até mesmo, assim, acesso mesmo a informações. Então, assim, quanto mais a gente puder contribuir, melhor, e eu fico até um pouco mais tranquila de saber que eu estou ajudando nessa fase e nessa parte mesmo. Legal. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou formada em comunicação, eu sou jornalista. E, na verdade, minha carreira profissional sempre foi na educação à distância. Por incrível que pareça. Assim, me formei em comunicação, mas desde o estágio eu trabalho com educação à distância, porque o meu primeiro estágio foi na PUC Virtual. E da PUC Virtual eu montei a empresa que é a Detalhes Educação, e a gente trabalha desde 2007, mais ou menos, tem uns 13 anos, principalmente com produção de videoaulas, mas a gente já trabalhou também bastante com e-books, games, né, softwares para a área de educação, mas o nosso foco, principalmente o meu foco, sempre foi a produção de vídeo. E quando eu comecei fazendo muito trabalho para a PUC mesmo, estava assim, engatinhando a educação à distância, e a gente estava desenvolvendo muitas metodologias de produção de videoaulas. Então, já tem bastante tempo aí que eu já tenho de estrada assim, com videoaula, agora bastante com videoconferência, que é a onda do momento, né? E aí eu trouxe aqui algumas informações para vocês, principalmente dessa experiência. E aí, conheço a Fernanda do mercado, como eu disse, né? Conheço o trabalho dela também. E a gente procurou aqui, a gente conversou bastante, procurou aqui, primeiro, conhecer, né, quais são os problemas que essa área dos cursinhos populares estão enfrentando no momento. Para a gente foi um pouco de surpresa. Eu trabalho principalmente com rede privada de educação, mas busquei muitas informações. A gente, acho que o formulário, né? Não sei se o pessoal que está nos assistindo aí preencheu o formulário que a gente enviou. Trouxe muitas informações muito interessantes. Eu queria compartilhar um pouquinho. Eu acho que dá para a gente começar compartilhando essas informações. Vou passar aqui um resumo do que a gente achou mais interessante dos resultados. Olha só, realização das aulas. 76% dos professores responderam que realizam as aulas por WhatsApp. Videoconferência ficou em segundo lugar, com 41%. Google Drive, com 35% em terceiro lugar. E YouTube em quarto lugar, com 35%, empatado com o Google Drive, 35% também. Então, esses 4 recursos são os mais utilizados: o WhatsApp, a videoconferência e o Google Drive. É bem interessante que os professores informaram que eles realizam as aulas pelo WhatsApp e a comunicação pelo WhatsApp é 96%. Então, a gente tem um percentual do pessoal que respondeu aí bem alto de comunicação e realização das aulas pelo WhatsApp. Também é interessante a gente falar aqui do contexto que a maioria das aulas são realizadas no período noturno, né, 64%, e 30% à tarde. A principal queixa dos alunos com relação ao momento que a gente está vivendo agora é o desânimo. Né? A gente tem aí também a questão dos recursos, né? Falta de acesso à internet, falta de instalações adequadas em casa para estudar, mas a principal queixa é o desânimo. A maioria dos professores realizam as aulas pelo computador, mas a maioria dos alunos acessam as aulas pelo celular. Então, assim, são dados bem interessantes e a gente se baseou muito nisso para trazer os recursos que a gente vai apresentar aqui para vocês. Isso. Tá. Fernanda, eu acho que a gente pode começar. A gente já está com 20 minutos de live. Ótimo. Então,
Pode começar Sim, eu queria só um ponto aí que você falou sobre o desânimo, né? A gente fez essa pesquisa justamente para pensar na questão do engajamento desses alunos, né? Não só o acesso, mas também essa motivação, algo diferente, né? Que pelo menos traga mais interesse também dos alunos ao acessar uma aula remota, né, Amanda? Sim, com certeza. Então tá, eu vou colocar aqui na primeira tela, né, da nossa apresentação. A Amanda vai falar um pouquinho e depois eu vou apresentar as ferramentas que a gente pesquisou. Pessoal, enquanto a Fernanda coloca aí a apresentação, eu queria primeiro ressaltar uma questão também, que a gente divulgou esse webinar como educação à distância. Mas eu achei que o melhor nome para dar para esse conteúdo aqui que a gente está tratando hoje é ensino remoto. Né, Fernanda? O que você acha? É isso mesmo. Porque, na verdade, a educação à distância tem todo um parâmetro de utilização, né, de recursos, de metodologia, que é diferente do que a gente está fazendo nesse momento. Por quê? A gente está nos virando praticamente, né? Os professores estão se virando para conseguir implementar tecnologias, implementar aulas online e, na verdade, o que a gente está fazendo é tentar adaptar o que a gente tem para conseguir né, trazer o conteúdo para o aluno ter essa continuidade no ensino. Então, acho que o que melhor se aplica é o ensino remoto. Isso mesmo. Né, Fernanda? A Fernanda concorda aí? Concordo. E sou suspeita para falar, viu, Amanda? E sou suspeita para falar, porque realmente a educação à distância, ela tem todo um preparo antes, um planejamento. Então, como nós fomos pegos de surpresa, né, na questão da pandemia, o que a gente está fazendo agora é um ensino remoto emergencial mesmo, né? É algo que não teve um preparo, um planejamento. Então, muitos professores estão se virando com as tecnologias para trazer essa questão remota mesmo de acesso a algumas ferramentas. Isso aí. Então, trouxe aqui uma reportagem que depois a gente colocou aí no chat, depois, se vocês puderem acessar. É interessante porque é uma experiência muito semelhante com o que a gente está tratando aqui, que são dos cursinhos populares no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem depoimentos dessa reportagem de alunos que conseguem acessar por um WhatsApp, às vezes não tem internet, vai em um local, baixa os arquivos, volta para casa, estuda com os arquivos que baixou. Tem depoimentos de professores falando também sobre as dificuldades, né, que os professores estão enfrentando, também para se virar, para ser criativo nesse momento, para conseguir continuar o conteúdo, o planejamento de sala de aula com os alunos. Então, eu trouxe essa reportagem aí só para a gente reforçar a mensagem, né, das questões que envolvem o ensino nesse momento. A gente tem aí uma situação no Brasil que a gente não sabe como vai se resolver, né? O Enem não foi adiado e a gente tem uma questão de acesso à internet, uma questão de acesso a conteúdo didático, diversas situações muito diferentes, né, e muito diversas entre alunos de todos, né, da rede pública, alunos da rede privada, até dentro mesmo dessa situação, desses cursinhos que a gente está tratando aqui, a gente vê que tem uma diversidade de recursos e uma diversidade de público também, de aluno, né? Porque nos resultados a gente percebe, por exemplo, que tem sim uma quantidade pequena, mas existe uma quantidade de
cursinhos que disponibilizam, por exemplo, plataforma, né? A plataforma online, que os alunos têm mais recursos de ensino à distância, de educação online, que já vem de um tempo antes, né, de acontecer esse período que a gente está passando. Vamos continuar. Acho que aí já vem os recursos, né, Fernanda, depois desse. Isso. Agora, eu vou apresentar algumas ferramentas que a gente pesquisou, né, durante esse tempo de preparo, já pensando, né, nas respostas que vocês deram aos formulários. Algumas ferramentas podem ser conhecidas por algumas pessoas, né, mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem tanta intimidade, assim, com as tecnologias. Então, caso a gente apresente alguma ferramenta que você já conheça, continua aí no webinar, né? Porque a gente também vai falar de algumas funcionalidades de ferramentas que já são conhecidas e que podem gerar insights, ideias. Depois a gente vai passar o link de cada site que eu apresentar aqui, até durante também a live, para vocês acessarem e buscarem, né, conhecer mais. Tem muito tutorial na internet, então a gente não vai passar assim o passo a passo de como fazer cada coisa. A gente vai mostrar poucas funcionalidades e aí depois, se surgir, né, a vontade de utilizar essas ferramentas, eu sugiro que vocês acessem mesmo o YouTube, tem muito tutorial no YouTube, entra no site, xereta lá todos os botões, possibilidades, tá bom? E se precisar também futuramente, pode mandar um e-mail para a gente, mandar uma mensagem que a gente ajuda também. Bom, então vamos começar. Eu queria começar, então, pela ferramenta do Telegram. O Telegram, ele é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer ou já ouviu falar no Telegram. E ele é um aplicativo de bate-papo mesmo, né? Que você insere seus contatos, mas ele também tem outras possibilidades. Ele é muito bom porque ele não consome tantos dados, né? Muitas pessoas já migraram para o Telegram. Tem pessoas que têm WhatsApp e Telegram. Não é uma concorrência, assim, fatal. Se eu estou no WhatsApp, eu não posso estar no Telegram. Vocês podem estar nas duas mídias ao mesmo tempo. E o Telegram, ele é muito mais, ao meu ver, elaborado do que o WhatsApp. Vocês vão entender por quê. Então, o Telegram você consegue baixar pelo Google Play, né, para quem tem Android, e também pelo App Store da Apple. Então, o sistema iOS, né, ele aceita também o Telegram. Então, dá para baixar, é gratuito. Os alunos também, vocês podem indicar para os alunos baixarem, porque ele é bem tranquilo, não consome muito dado. Bom, essa é a visão do Telegram, né, dos contatos que a gente possui. Não reparem, eu printei os meus contatos mesmo. Alguns contatos, vocês vão ver que são grupos e são canais também. E é disso que eu queria falar aqui. O Telegram você consegue acessar pela internet também, igual o web e o WhatsApp. É só você entrar aí no web.telegram e coloca o número do telefone que ele já passa para o computador. Para o professor, eu acho muito mais fácil utilizar pelo computador, que você consegue manejar ali a ferramenta muito melhor do que pelo celular, porque às vezes o celular é pequeno. Bom, esse é o canal que eu criei da Coruja EAD no Telegram. Então, eu trouxe como um exemplo para vocês verem como funciona. O canal você consegue montar e ele não permite que as pessoas interajam. Então, é um canal que você mais posta conteúdo do que fica recebendo mensagem dos alunos, e isso pode atrapalhar um pouco o fluxo das informações. Então, por exemplo, se você quer preparar aulas mediadas pelo Telegram,
Você pode inserir vídeos, fotos e ter toda uma trilha de aprendizagem ali no Telegram, no canal que você criar da sua turma, né, da sua disciplina, colocando todas as informações necessárias, já seguindo um fluxo. E o melhor do canal é que, se, por exemplo, um aluno entrar 20 dias depois que você criou esse canal e já postou muito conteúdo, ele não é igual ao WhatsApp, que você perde as informações anteriores à sua entrada no grupo, né, por exemplo. Ele não, você entra no canal, você consegue rever tudo que foi falado nesse canal. Consegue acessar a imagem, consegue acessar vídeo, áudio. E eu criei esse canal da Coruja como um canal de podcast. Então, é também uma solução para vocês, se vocês quiserem, né? Trazer mais comunicação, postar áudios maiores, né? Porque o podcast, ele tem esse perfil de áudios maiores. Então, vocês conseguem criar tudo nesse canal. Aqui é a informação do canal, então vocês podem perceber que tem o link do convite aqui, que vocês podem enviar para a sua turma, né? Então, a partir do momento que a pessoa clica nesse link, ela começa a fazer parte desse canal. Então, para criar o canal, é só você ter uma conta no Telegram, né? Você ter o seu Telegram, abre o seu perfil e lá vai ter a opção de novo canal. Você cria com o nome que você quiser, coloca uma foto, coloca uma descrição do que é esse canal e você define se ele é público ou privado. No caso, né, como é um cursinho, uma turma, você pode colocar como privado, que aí outras pessoas não podem entrar, né? Então, só quem tiver esse link aqui que vai poder entrar no canal. E ele fica assim. Então, aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem. E tem uma coisa muito legal no Telegram, que parece que não dá para interagir, né? Mas você consegue saber a resposta dos alunos através de enquete. Então, tá vendo? Aqui tem um símbolo de enquete, você cria da forma que você quiser. Então, múltiplas respostas, modo quiz, né? Então, até atividade você consegue criar aqui dentro. E as pessoas participam e você consegue ver o resultado. Não só você, professor, né? Mas os alunos também conseguem ver o resultado da enquete que você montou. Então, assim, o Telegram ele é muito bom, porque os arquivos também ficam salvos, cabe mais gente no canal. Aqui pode ter, sim, milhares de pessoas mesmo dentro desse canal. Tem canais que eu conheço do Telegram que passa de 5.000, tem muita gente mesmo. E tem conteúdo, muito conteúdo, dá para colocar muita coisa. Bom, vamos avançar então, terminando o Telegram. Vou falar do Google, porque o Google, ele é como é que eu posso dizer? O Google, ele é uma empresa, né, que oferece muitos serviços para a gente hoje. E hoje, quem tem Android já é conectado ao Google. Então, assim, fazer um e-mail Gmail não é problema hoje em dia. O próprio celular, né, que possui Android, ele já vem com vários aplicativos instalados do Google, e a gente vai falar de alguns aqui para frente. Quem não tem o e-mail do Google, é só cadastrar, né, faz um e-mail, não é difícil de fazer. Eu acho que vocês podem estar pensando, nossa, ela vai falar de fazer e-mail do Google, mas é porque tem gente que não conhece mesmo, tá, pessoal? Então, eu quero falar do basicão mesmo, para atender todos os níveis de conhecimento aqui também. Então, você cria um e-mail do Google, né? Tem aqui criar conta, coloca o nome, sobrenome, o e-mail que você quer e pronto. E a senha, né? Pronto, seu e-mail está criado e você tem acesso a várias ferramentas do Google aqui, sempre nesses quadradinhos. Então, são várias ferramentas mesmo, ó. Tem essas e tem ainda embaixo, e você ainda consegue ter acesso a mais ferramentas ainda
clicando, não está aqui, mas é só procurar ferramentas Google, vocês conseguem um cardápio aí de ferramentas para usar. Bom, eu quero começar então falando do Google Drive. O Google Drive é um espaço de armazenamento de arquivos do Google. Ele te dá 15 GB de memória, então é muita coisa. É um armazenamento na nuvem. Então, aqui, clicando, né, nos quadradinhos, você tem acesso ao Drive, é esse símbolo do triângulo aqui. E nele, você consegue utilizar muito espaço. 15 GB é muita coisa, viu, gente? Então, vocês podem criar pastas e compartilhar essas pastas com seus alunos. Então, por exemplo, vocês querem organizar as suas aulas, aula 1, aula 2, e colocar esses arquivos aqui dentro, depois você consegue compartilhar. Então, clique em compartilhar e manda o link dessa pasta para o seu aluno. Mesmo que ele não tenha, né, um e-mail, Gmail, ele consegue acessar pelo link, pelas configurações aqui, né, de compartilhamento, você consegue definir isso com o seu Drive e compartilhar com o seu aluno. Aqui, então, você copia esse link e manda lá no Telegram que você criou no seu canal e fala, pessoal, disponibilizei o PDF da aula para vocês lerem lá no Drive, manda o link que o aluno acessa de lá para cá e já acessa o material que você disponibilizou. Bom, o Google Docs é um espaço do Google, dentro do Google Drive, de montagem de material mesmo. Ele é muito parecido com o Office, então ele tem o Google Docs, que é o Documentos Google. Então eu estou aqui no Drive, pela pastinha aqui que vocês clicam, né? Além de criar a pasta, vocês também têm acesso aos Docs. Então você tem o Docs do Google, que é igual ao Word. Aqui é igual ao Word da Microsoft Office, né? E também o Apresentações Google, que é igual ao PowerPoint também do Office. E aqui você consegue montar uma apresentação muito bacana, consegue colocar vídeo, e depois é só compartilhar a sua apresentação. O aluno ele já vai ver a apresentação pronta e consegue interagir com o vídeo, com o áudio, tudo que você inserir aqui dentro. E tem o Excel também, eu não printei o Excel, mas você consegue montar uma planilha Google pelo Docs também. Eu coloquei o PowerPoint e o Docs, né, o Word, vou chamar de Word, porque é mais comum, né? Porque você consegue compartilhar conteúdo por aqui com seus alunos. Se você quiser, pode baixar o arquivo que você fez e fazer o download dele para o seu computador também, além de compartilhar. E uma coisa super interessante do Google é que você consegue transformar o Docs em algo colaborativo. Então, você compartilha esse arquivo aqui com seus alunos, ou entre os alunos mesmo, e eles conseguem criar textos juntos, né? Já até responder determinadas perguntas que você coloca. E você vê, ao mesmo tempo que ele já vai digitando, você vai acompanhando ali de forma síncrona mesmo. Isso é bem interessante, caso que vocês queiram fazer uma atividade colaborativa, é uma ideia aí de uso do Docs. Bom, o Google Agenda. Nossa, Fernanda, mas você está compartilhando calendário com a gente? Ferramenta educacional? Como assim? Gente, eu acho que o Google Agenda, ele é uma ferramenta que vai agregar mais às aulas de vocês. Por quê? Porque vocês podem criar uma agenda só para suas aulas e podem ajudar os alunos a se organizarem. Então, aqui é o mesmo caminho, né? Os quadradinhos, calendário. Lá no aplicativo também, né? No Android, costuma já ter o calendário também. E aí, na sua agenda, você pode criar outras agendas. Então, você pode criar uma agenda específica para suas aulas. Como? Clique em criar nova agenda, coloca o nome, né, do seu calendário ali, a descrição,
e você pode compartilhar essa agenda com seus alunos. Então, você clica aqui nas outras agendas e gera um link compartilhável. E aí, a partir do momento que você compartilha esse link, o aluno vai ter na agenda dele, além da dele, né, a agenda das aulas. E isso é interessante por quê? Porque se ele quiser ver, né, a programação das aulas, o que o professor criou de cronograma, de leitura, de materiais que tem que ler antes, né, da aula, ele já acessa por ali e consegue se organizar. Aqui também você consegue adicionar as pessoas por e-mail, né, além dos links, você consegue colocar os e-mails dos seus alunos aqui, e aí você vai adicionando os compromissos, né? Então, por exemplo, a aula de matemática 1, você clica em mais opções, você tem toda uma descrição aqui do que vai ser essa aula. Então, aqui embaixo, você pode colocar, né? Para essa aula, é preciso estudar os capítulos 1 e 2, acesso no Drive. Aí você já coloca o link da aula, né? Do material que você disponibilizou lá no Drive, fazendo sempre essas ligações. Então, o aluno, na hora que ele clicar lá na agenda dele, ele vai ver aula de matemática 1. Clicou, eu preciso ler o material tal que está no Drive. Ele já vai direto para o Drive, lê o material e está preparado para a aula que vai acontecer nesse dia. Bom, agora o Hangouts, né? O Google Hangouts, ele é um sistema de videoconferência dentro do Google. Também está disponível até para quem não tem conta no G Suite, e você consegue fazer videochamadas, né, videoconferências com seus alunos. A Amanda vai falar daqui a pouco, né, sobre as videoconferências, como que elas funcionam, como vocês se preparam para elas, então vou deixar mais para ela explicar. Mas o Hangout, você consegue criar uma nova conversa e consegue compartilhar também o link com seus alunos, mesmo eles não sendo do Gmail, tá? Manda o link lá no canal do Telegram ou no WhatsApp, ou já deixa disponível lá no Google Agenda, para quando o aluno entrar, ele sabe o horário da aula e já sabe o link que ele tem que acessar. Então, assim, uma das coisas que eu falo sobre o ensino remoto, que é também algo muito importante para a educação à distância, é o planejamento. Então, se você planeja a sua aula, se você sabe o material que você vai disponibilizar para os seus alunos, o horário que vai acontecer, quais atividades serão necessárias, a aula ocorre muito melhor do que algo muito menos planejado, só mostra algumas coisas. O aluno ele consegue ficar muito mais tranquilo, muito mais confiante e motivado, que é uma dos aspectos que a gente quer prever aqui, né, dessa motivação para tirar esse desânimo dos alunos ao estudar. Bom, então agora eu vou sair do Google e vou falar de algumas outras ferramentas que estão disponíveis aí nesse mundão da internet. E uma das que eu gosto muito é o Trello. Não sei se vocês já ouviram falar do Trello, mas o Trello é uma plataforma mais utilizada para gestão de projetos, principalmente empresariais. Mas a gente pode utilizar essa ferramenta para as aulas. E como é que ele funciona? Você primeiro se cadastra, né? O professor pode se cadastrar aqui com qualquer e-mail, sendo Google, Hotmail, o que for. Faz o login. Então, aqui, cria a conta com e-mail, nome, senha, ou utiliza, né, o e-mail do Google ou da Microsoft, e tem acesso aos seus quadros. E é muito interessante, gente, que vocês podem criar vários quadros. Então, se você tem mais de uma turma, você consegue criar um quadro para cada turma. Bom, então, como criar um quadro? Você vem aqui no maisinho, escolhe criar um quadro. Tem outras coisas, viu, gente? Criar time do Business, coisas mais complexas que a gente não vai entrar aqui, mas depois vocês podem xeretar, ver se tem alguma coisa aí que cabe para vocês e começar a usar. Mas a gente vai para o mais simples agora, que é a criação de quadros.
Então, a gente cria um quadro, por exemplo, para a turma X, vocês podem mudar aqui o template, fazer algo mais colorido. E aí, dentro desse quadro, ele te dá 3 cards, mas você pode criar mais. Na verdade, não. São listas, não são cards. Os cards ficam dentro das listas. Então, você pode criar várias listas. E essas listas, você pode renomear. Então, aqui eu fiz alguns exemplos. Aula 1, para ler, para entregar. E o aluno, ele vai acompanhando toda essa montagem, todo esse fluxo. Então, por exemplo, na aula 1, e aqui você pode arrastar. Então, se você quiser fazer algo de processo, então a aula 1, em andamento, concluído, você consegue arrastar essas listas, mudar de lugar. Bom, então dentro da lista você tem os cards. Parece um pouquinho complexo, mas não é, viu? Os cards, você consegue colocar mais informações. Então, por exemplo, para a aula 1, o aluno ele clica aqui e ele vai ter informações sobre essa aula, você pode colocar imagem, pode colocar vídeos, pode colocar links para o Drive. Então, eu trouxe um exemplo aqui de algo que a gente já utiliza, mas no sentido empresarial, né, de gestão de projetos. Olha como é que é, assim, as listas. Você consegue determinar os cards, e aí, quando você clica em cada card, você consegue, além de inserir os links, conversar. Então, é como se fosse um fórum bem interativo, que você consegue colocar os arquivos, os alunos conseguem responder, você consegue colocar imagens, até atividades mesmo para os alunos irem participando. Dá para criar muita coisa, tem que ter criatividade, né? E vai conhecendo a ferramenta e vai aprimorando. Para entrega de trabalho também é bem interessante, né, Fernanda? Porque tem uma marcação de prazo, e aí, por exemplo, os alunos que forem entregando trabalhos, eles podem publicar, né, nos cards, podem subindo e vai, por exemplo, fazendo progressão, dependendo do trabalho, né, da atividade que for. É isso mesmo. E assim, se você propõe, por exemplo, para os alunos, olha, na semana que vem vai ter uma aula sobre, sei lá, um professor de biologia. Para a semana que vem, eu preciso que vocês pesquisem sobre tal assunto. E aí os alunos vão postando o que eles pesquisaram, já vão interagindo antes dessa aula, ou seja, eles tiveram um momento deles, né, de pesquisa, de estudo, estão trazendo para a próxima aula algo que eles descobriram, e os outros alunos podem curtir. Então, aqui tem, né, os emojis, podem comentar, né? Então, se o aluno viu um vídeo interessante do YouTube sobre o assunto que vai ser tratado na próxima aula, ele pode colocar o link. Então, é um espaço que você permite essa colaboração, essa interação entre os alunos, e eles ficam muito mais motivados, porque eles vão conversando, né, entre eles. O Trello tem um aplicativo também para Android e iOS, então o aluno no próprio celular, ele consegue acessar, responder, ele recebe notificações, isso é importante também, então ele vai ver quando um outro aluno posta, ou quando o professor posta, e ele vai fazendo toda essa comunicação. E aí, cada tema, cada aula, vocês vão criando essas listas, e fica como se fosse um mapa mesmo, que o aluno pode voltar, pode acessar, como um repositório também. Então, é super interessante. Eu adoro o Trello. Eu gosto muito da ferramenta, e eu acho que eu mesma não conheço tudo que ele disponibiliza, porque ele tem, assim, 1001 funcionalidades. Ele é bem interessante mesmo. E aí você consegue convidar o aluno também por link. Então, eu acho que uma coisa que dificulta muito, às vezes, na internet,
é a questão do cadastro. Então, o aluno tem que cadastrar em tal lugar para conseguir entrar, ele só consegue entrar se ele cadastrar. E aí, às vezes, o aluno ele tem muita dificuldade no momento do cadastro, porque cada plataforma é de um jeito. A senha é muito grande, né? Tem que pôr o e-mail, tem que completar, aí tem que ir lá no e-mail confirmar a participação dele. Então, eu acho que essas coisas dificultam muito. Então, quando você tem o link e você só manda o link para a pessoa, ela acessa, ela já está ali dentro, é muito mais fácil. Então, o Trello, ele também tem essa possibilidade que eu acho que facilita bastante. Então, você clica aqui, né, convidar para o quadro, convida os alunos com o link, manda lá no seu Telegram, no seu WhatsApp, e o aluno acessa automaticamente. Então, aqui está o link, copia e envia. Bom, outra ferramenta que eu gosto muito é o Padlet. Tem gente que fala Padlet, eu conheci como Padlet mesmo, e é uma ferramenta de interação também muito interessante. Ela é toda... A própria interface dela é muito legal, ela é super interativa, ela tem uma comunicação muito afetiva, vocês vão entender por quê. Então, assim, o professor, ele faz o cadastro no Padlet, tem também o aplicativo, ele tem a versão gratuita e paga, como todas as outras plataformas, né? Mas essa você consegue utilizar o modo gratuito mesmo, e dá para fazer bastante coisa, sem ter que ficar pagando mesmo, né? E aí você consegue se inscrever com e-mail do Google, Apple, Microsoft, e insere aqui o e-mail, né? Sem ser esses aqui, você pode inserir um e-mail, faz sua senha e pronto. Ele parece um pouquinho com o Trello, mas não tem nada a ver, assim, é bem diferente. Ele tem a interface muito parecida, mas é diferente, tá? Então, essa é a página inicial, né, do Padlet. Você cria um Padlet aqui, e aí você pode escolher como que vai ser esse Padlet. Vocês vão ver que eu vou mostrar como que é a diferença desses quadrinhos aqui. Então, a gente pode criar um mural, por exemplo. Como que é esse mural? Aqui ele criou para mim, né, já com esse fundo, mas dá para trocar tudo. Tá vendo que ele é bem afetivo e bem engraçadinho? Ele coloca meu reluzente Padlet, feito com alegria. Isso é nativo dele, mas dá para mudar. Então, você pode criar o seu Padlet aqui, ó. Põe um título e a descrição do seu Padlet. O Padlet, então, é a sua... como é que eu posso dizer? Sua interface mesmo, para inserir os cards. E aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma tela melhor. Ó, aqui eu coloquei... Não, vamos voltar. Desculpa, gente. Bom, então essa é a tela, né, inicial do Padlet que você criou. E aí, tá vendo que tem um maisinho aqui? Nesse maisinho que você vai criar o seu quadro. E os alunos também conseguem criar as postagens deles. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na prática que vocês vão entender ele muito melhor. Eu criei um Padlet sobre a aula de biologia lá que eu estava falando do Trello. E aí, os alunos podem compartilhar o que eles aprenderam nas outras aulas ou o que eles pesquisaram. Então, ao clicar aqui no maisinho, eles vão adicionar os estudos deles. Então, eles conseguem colocar um texto, conseguem colocar uma foto. Se eles estiverem no celular, eles conseguem tirar a foto ali naquele momento mesmo. Então, por exemplo, ele está fazendo uma experiência ou ele está mostrando um ambiente, né, de determinado estudo, ele consegue fotografar e compartilhar por aqui. E aí, o mais legal
é que você definindo aqui todas as configurações, deixa eu pular, que aí vocês vão ver ele todo pronto. Aqui no caso, eu fiz um Padlet onde as pessoas tinham que contar como elas conheceram a educação à distância. Então, as pessoas vieram aqui, clicaram no mais e escreveram um texto sobre como elas conheceram a EAD. Então, tá vendo? Cada retângulo aqui, né, é uma postagem de uma pessoa diferente que entrou no meu Padlet. Então, ela descreve com texto, pode colocar foto, alguns colocaram fotos, e aí os outros alunos, os outros participantes conseguem curtir e comentar. Então, ele é bem interessante nessa parte de colaboração, que a pessoa, né, o aluno, ele consegue postar algo relacionado ao estudo e os outros alunos irem complementando esse estudo, comentando, né, sobre o que eles acham, né, que foi postado pelo aluno e conseguem curtir. E aí é interessante porque os alunos, eles se sentem mais motivados, né? Porque tem essa questão das curtidas, então vocês podem propor desafios, né? De algum tipo de estudo, de algum tema, que eles vão postando e vão ali interagindo. Você conhecia essa, Amanda? Esse padre? Essa não, achei super interessante. Achei bem legal. Ele é bem legal. A minha irmã vai usar agora o Padlet para educação, ensino fundamental. Ela é professora de artes, então os alunos eles vão postar o que eles criaram ali, que ela ensinou, porque tem isso, né, da escola, de querer mostrar, e eles não estão podendo nesse momento. Então ela tem o mural, e os alunos vão postar as fotos, né, da criação deles, e os outros ainda vão poder comentar, vão poder curtir, e vão ver, todo mundo vai ver os trabalhos feitos, né? Bacana. Uma solução de metodologia ativa, né? Isso. Nesse momento dá para criar muita coisa, né? Muita atividade. Dá. Então, assim, eu dei uma ideia, uma sugestão, e o mais interessante do Padlet é que você consegue aqui, ó, na galeria, ver alguns Padlets que já foram criados para se inspirar. Então, vocês lembram que nessa tela que eu mostrei, deixa eu ir rapidão, que dá para fazer mural, tela, stream, grade, prateleira, back channel, eu nunca usei isso, mas eu acho que é um diálogo, mapa e timeline. E aí, na galeria, você consegue ver alguns já criados. Quer ver? Que legal. Ó, essa é a galeria. Então, você escolhe por assunto aqui que você quer ver Padlets já feitos. Então, aqui eles criaram uma linha do tempo de música. Então, se você é professor de história, por exemplo, vamos criar uma linha do tempo juntos. Os alunos conseguem colaborar também, né? Dá para criar, sei lá, 1000 coisas diante de linha do tempo, dependendo do tipo de estudo que vocês estão fazendo. Aqui foi como quadros mesmo, né? Igual eu mostrei, então, tá vendo? Dá para compartilhar imagens, prints, né? Os alunos conseguem compartilhar notícias. Aqui também eles utilizaram esse formato para falar de filmes. Então, a questão da avaliação é sobre o filme. Então, pode ser também um espaço, se vocês quiserem, né? Conversar com os alunos. Indicações de filmes que vocês estão assistindo na quarentena, que tem a ver com o assunto que a gente está tratando, ou até o professor colocar essas ideias de filmes, de vídeos do YouTube, e aí eles vão comentando que já assistiram, que ainda não assistiram. Dá para fazer 1000 coisas, né? Pelas inspirações. Bom, terminando então, eu tenho mais uma ferramenta para apresentar para vocês, que é a conferência web. É uma ferramenta nova, assim, que eu acabei de conhecer, que o Frank me apresentou. Tem alguns cursinhos que já estão utilizando conferência web.
mas é de um sistema que eu já conhecia, que é o Big Blue Button. O que é o Conferência Web? É um site, ele é público, né? Ele é um site social, onde vocês podem criar salas de videoconferência. Então, essa é a página inicial do site. Você pode clicar aqui em entrar, cria o seu login, né? Você pode conectar com o e-mail do Google, com o Facebook, se a sua conta não for federada. O que é isso? As instituições de ensino federal, né, elas estão disponibilizando esse acesso para o Conferência Web para que vocês consigam criar salas, né, os professores, de uma forma mais aberta e com mais estabilidade. E aí, os alunos, por exemplo, da UFMG, que tem o login, né, do Minha UFMG, que tem acesso ao Moodle, consegue entrar aqui com o login do Minha UFMG. Precisa do aluno ter? Não. É só o professor mesmo, se ele tiver um login e uma senha do Minha UFMG, ele consegue criar a sala ou pelo Google também, tá? Só que pelo Google e pelo Facebook, quando a conta não é federada, parece que o número de alunos participantes dessa sala é limitado. Mas eu sou meio desafiadora, assim. Tenta fazer com mais gente, tá, gente? Vamos tentar. Eu acho que dá. Porque tem uma opção aqui que dá para entrar. Vamos ver. Bom, então eu entrei com a minha senha, com o meu cadastro do Google mesmo. E aqui é a minha sala de aula, né? Então, eu posso criar comunidade, dá para montar as salas que eu quero aqui dentro, e eu posso começar uma reunião por esse botão. Essa reunião leva esse link aqui. Esse link você pode compartilhar com seus alunos, e eles vão acessar e entrar já nessa sala de videoconferência. Aqui, você, como professor, você vai definir se sua sala é pequena, com menos de 5 pessoas, ou é uma sala grande, com mais de 5 pessoas. E aí você configura áudio, configura câmera. Aqui eles indicam, né, sobre a transmissão. E essa aqui é a interface da videoconferência. Bom, o mais legal dessa sala de videoconferência é que você consegue subir apresentações. Então, por exemplo, você tem uma apresentação de uma aula de matemática em PDF, em PowerPoint, você consegue fazer o upload dessa apresentação aqui. E aqui no cantinho você tem alguns botões. Tem a da mãozinha, mas você também consegue utilizar o lápis. Então, você consegue escrever na sua apresentação. Então, os alunos, ao mesmo tempo que eles estão assistindo, eles conseguem ver as coisas que você está mostrando. Escrevendo mesmo, fazendo círculo, né, fazendo um gráfico, apontando. E isso é interessante porque você não precisa sair desse ambiente, compartilhar sua tela, tudo pode acontecer aqui dentro mesmo. E aí você consegue tirar a câmera dos alunos, tirar o microfone, fechar, né, o microfone dos alunos, abrir. Você consegue conversar por um chat também por aqui, consegue montar notas compartilhadas. Então, durante a aula, se você acha que tem alguma coisa importante, você pode falar para os alunos, gente, anota isso aí no bloco de notas. Porque depois, quando volta aqui para essa sala, eles têm acesso aos blocos de notas que foram escritos lá durante a aula. Você consegue também, você não, o aluno, ele consegue clicar em perguntas e você vê que o aluno está querendo falar. E aí você abre o microfone dele e ele expõe a sua dúvida e você consegue interagir com ele. Então, aqui, eu
você tem um microfone, né? Aqui eu entrei no modo só para ouvir, mas tem um microfone que você consegue habilitar, a câmera e também o compartilhamento de telas. E é legal também que você consegue, sim, ver todos os seus alunos. Aqui fica a câmera de todos os alunos, né, habilitadas. Essa ferramenta, ela é muito interessante porque ela foi criada pelo MConf e pelo RNP, que é um pessoal, né, que está atento a essas questões sociais. Vocês podem ver no site mesmo do Conferência Web o que é esse movimento RNP, que é social, que é gratuito, para que os alunos das instituições eles consigam acessar também esse tipo de ferramenta de forma gratuita, né, com estabilidade, com velocidade, e os alunos conseguem acessar pelo celular também. Então, se você criou o link de acesso e postou no WhatsApp, no Telegram, o aluno ele consegue acessar diretamente, tá? Bom, eu acho que é isso. Agora eu passo a fala para Amanda, ela vai falar sobre as videoconferências, né, Amanda? Isso aí. E videoaulas também. Vamos falar de vídeo, né? Porque a gente está no momento agora onde o vídeo é uma linguagem muito predominante. E a gente tem e a gente está cheio de ofertas, assim, de ferramentas, de tipos de vídeo que se pode fazer, e às vezes fica meio perdido. E também a gente às vezes fica muito preocupado com a técnica e esquece algumas, né, questões que são da estratégia pedagógica, questões que são de um sentido de envolvimento com o aluno. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou ser bem breve. Pode passar para mim, Fernanda, o slide. Vou ser bem breve aqui no meu conteúdo. E quero deixar mais para perguntas também no final. Se vocês já tiverem perguntas aí das ferramentas que a Fernanda apresentou, do que eu vou apresentar agora, pode deixar já no chat, que a gente vai responder no final. Então, abordagem de aprendizagem baseada no uso de vídeos. A gente sabe que o vídeo é uma ferramenta muito interessante para aproximar, né, do aluno. É um momento onde o aluno consegue perceber, né, o professor, as reações, você fica cara a cara ali com a pessoa, principalmente nesse momento que a gente tem esse distanciamento, né? Então, é muito interessante quanto ferramenta de educação e, assim, muito utilizado na educação à distância. E eu sempre falo para as pessoas que eu trabalho que o vídeo é muito democrático, porque é uma linguagem muito simples, o acesso é simples, não é uma ferramenta mirabolante de tecnologia, você não precisa ter muitos recursos para fazer um vídeo. Qualquer pessoa hoje em dia faz um vídeo, né? Agora, as abordagens que a gente tem aí, por exemplo, que eu coloquei no slide, você pode utilizar animações, textos, cenários, explicações de conceito por storytelling, narrativas visuais, textuais, webséries, chat ativo durante a transmissão, interação com convidados e especialistas. Eu estou falando principalmente que existem inúmeras possibilidades de você trabalhar um vídeo. Não necessariamente que você tem que fazer tudo isso, né? Isso vai depender muito de qual faixa etária do aluno que você está trabalhando, perceber que existem algumas interações também com o vídeo, né? Não é só uma abordagem passiva, né? Hoje em dia, a gente está aqui, por exemplo, tem um chat, a gente poderia estar numa videoconferência com outras pessoas dialogando, né? Então, e também pensar que o vídeo na educação não é só a videoaula, né? A gente tem outras abordagens que a gente pode trabalhar com vídeos, né? Seja uma narrativa, uma forma de resolução de questões, enfim, diversos, né? Aí a gente tem que trabalhar a criatividade. É isso mesmo. Próximo slide.
E aí eu vou citar as ferramentas de videoconferência que a gente, não só videoconferência, coloquei videoconferência, mas tem outras aqui, né? E assim, não vou falar passo a passo como que vocês utilizam, como que faz para usar. Eu vou citar e tem cada tipo de ferramenta, a gente tem muitas na internet, todo dia eu descubro uma. Todo dia alguém me chama para uma videoconferência numa ferramenta nova e fala assim, gente, pelo amor de Deus, já estava aqui acostumada com Hangout, já estava acostumada aqui com Zoom, agora vocês me aparecem com essa aqui. Então, assim, tem várias, né? Então, a Fernanda já falou do Hangouts, né? Tem o Google Meet, que é parecido, né? O Google está fazendo essa transição. E agora o Google liberou o acesso, né, do Hangout nesse período até o dia 1º de julho. Eu vi uma informação de até 250 pessoas, mas eu acho que é até mais, assim. Essas coisas, como a Fernanda falou, às vezes tem uma informação e aí é interessante você ir lá e testar, né? Você tem que ser um pouco ousado, né? A palavra, eu acho que é a melhor. Zoom. O Zoom é muito utilizado, é gratuito, reúne 100 pessoas ao mesmo tempo numa mesma sala. Só que o problema da versão gratuita é que tem um limite de 40 minutos. Para 2 pessoas, o tempo é ilimitado. Quando que dá para usar o Zoom? Quando são aulas muito curtinhas, pontuais, eu já vi assim, dando muito certo com pessoas que dão aula de yoga, pessoas que dão aula de treinamento, alguma coisa que seja assim, ó, você vai fazer isso aqui em tantos minutos e depois acabou. Né? Então, assim, se você quiser dar uma aula curta, funciona. Né? Mas se você quiser interagir, por exemplo, quiser dar uma aula, depois ter interação, é mais difícil. Né? Então, se você abrir o Zoom para tirar dúvidas rápidas, funciona. Né? Skype, tem muita gente que usa ainda. Eu sou um pouquinho assim aversa, porque eu acho ele um pouco burocrático, mas eu sei que dá para criar um link e compartilhar com as pessoas, igual essas outras plataformas que facilitam esse acesso, né? Que o ideal, né, é realmente da videoconferência, do chat, é que você clique num link e já consiga entrar e já consiga interagir. Essa questão de criar uma conta, de baixar um aplicativo, é muito complexo hoje em dia, porque a gente tem pouco tempo, né? E também, às vezes, a gente não tem condições mesmo, né? De ficar baixando aplicativo e tudo mais. Quem usa Skype, eu vi que dá para fazer um link na web, dá para convidar até 50 pessoas, então acho que se fosse mesmo dessa forma mais simples, acho que funciona. Como eu usava antigamente, eu já acho um pouco difícil, porque tinha que ter conta, aplicativo, convidar as pessoas e tudo mais. O Whereby, acho que é assim que fala, gente, é um que eu uso bastante, porque dá para criar várias salas. Então, você já cria sua conta e você já deixa pré-definidas algumas salas, né? Então, o problema é que são só 4 pessoas por sala na versão gratuita. Então, por exemplo, para trabalhar com grupos, para trabalhar com poucas pessoas, aulas particulares, funciona, a transmissão é boa, a qualidade de link é bom. Então, deixei aí também só de opção. YouTube. Para monitoria também, né, Amanda? Monitoria. E esse Whereby, ele tem uma qualidade muito boa, né? De vídeo, de Sim, ele é bem estável, né? Porque a gente tem que ver que assim, essas plataformas, algumas têm facilidade de entrar, mas o link é péssimo. Então, assim, fica caindo, a transmissão não é boa. Algumas são mais difíceis, né? Tem mais burocracia para entrar, tem que baixar, instalar e tudo mais. Mas tem uma qualidade boa de transmissão também, eu tenho uma facilidade de ter mais pessoas. Então, isso é muito de adaptar, né, o que você precisa. Né? YouTube é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar por quê. YouTube é uma
plataforma que todo mundo, a maioria das pessoas, tem muita facilidade de utilizar. É do Google, né? É do Google. Você cria sua conta do YouTube de forma fácil, gratuita. Você pode disponibilizar vídeos com links privados, né? Links não listados. Cria o seu canal, chama seus alunos, vai mandando os links, né? Você pode fazer videoconferência. A videoconferência do YouTube tem algumas questões que precisam ser organizadas, né? Você tem que verificar o canal, isso leva, eu acho que um dia, mais ou menos. Tem que ver se você vai acessar do computador, do celular. Tem uma versão quando você cria o canal, acho que só de um dispositivo que você pode começar a fazer a videoconferência. Tem umas coisinhas aí para aprender, né? Twitch, que é essa plataforma que a gente está usando aqui hoje, que é praticamente um servidor de streaming, né? Você é um espaço muito utilizado por gamers para fazer transmissão de conversa sobre jogos e tudo mais. E é um canal que, para você distribuir, é muito simples, porque você cria e você tem um link personalizado, como vocês estão vendo aí, que vocês entraram no twitch.tv/Instituto Equali. Então, isso é uma coisa interessante. Quanto mais fácil o acesso, né, para outra pessoa, melhor. Né? Mais fácil ela vai entrar e vai conseguir se estabelecer ali naquele ambiente. StreamYard é uma plataforma que a gente está utilizando agora, vocês não estão vendo, vocês estão vendo só uma logozinha do aplicativo ali, também gratuito, que é para você fazer a transmissão. Então, você cadastra e você tem a possibilidade de transmitir a sua videoaula, a sua videoconferência, numa rede social, tipo no Facebook, ou no Twitch, ou no Facebook. Então, é interessante, principalmente para facilitar, por exemplo, a questão de transmitir online a videoconferência pelo YouTube. No Instagram também dá, não dá? Acho que Instagram também. Tem várias... depois eu mando o link para vocês. Lá na página mesmo inicial já mostra quais são as redes sociais que têm integração com esse aplicativo. Na verdade, não é um aplicativo, é um ambiente, um site mesmo. Outro que aí é um aplicativo que é um pouquinho mais complexo é o OBS. OBS é muito interessante porque é um software completo de edição, perfeito para transmitir videoconferências mais complexas. Você coloca informações, você pode chamar mais pessoas e tudo mais. É integrado com o YouTube, mas ele é um pouquinho complexo mesmo, sabe? De mexer, assim. Ele é um pouquinho mais difícil de você aprender, você apanha um pouquinho. Eu já fiz vídeo com OBS, eu trabalho com OBS em alguns momentos, e eu apanhei um pouquinho para começar a utilizar, mas é aquela coisa de você ir experimentando, né? Tem um outro que eu descobri há pouco tempo, que é o Loom. É muito bacana se, por exemplo, você é um professor que não gosta muito de aparecer na câmera e quer compartilhar sua tela, quer fazer vídeo compartilhando tela, fazer a apresentação, resolução de questões é muito legal para isso, fazer simulado, porque você compartilha a tela e aparece só um pedacinho do vídeo, igual a gente está aqui agora, um pedacinho do seu vídeo, assim, no canto, e o principal é a tela, e é uma ferramenta de gravação, né, de videoaula e de edição, bem simples. O problema dele é que ele é pago, mas tem uma versão gratuita. Não sei por quanto tempo, como que é essa versão gratuita. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu acho que ele custa em torno de $4 por mês. Mas é bem, bem interessante, porque ele tem uma qualidade boa de entrega de vídeo. Aí vamos embora para o próximo aí. O Loom, ele é uma extensão também do Google Chrome, tem a extensão dele, não tem? Isso, tem. Isso é bom porque facilita também na hora de você... Você tem lá sua apresentação, então você vai gravar, você só clica no botãozinho que está lá na extensão do Chrome e já utiliza. É bem simples de utilizar.
Ele é ótimo mesmo. Eu já dei umas olhadas já nessa extensão. Pode passar, então, né? Pode. Aqui eu quis apresentar bem rápido assim, as ferramentas, como eu disse, a Fernanda também falou, tem vários tutoriais na internet, isso vocês encontram fácil. Aí vocês têm que pensar em estratégias, né? O que eu preciso? Estou precisando fazer aula com um monte de gente? Ou não? Sabe, quero fazer aulas mais longas, quero fazer aulas mais curtas? Vai muito dessas estratégias. Quer fazer videoaula ou videoconferência? Aí tu pode passar, Fernanda. Que agora eu vou falar isso: videoaula ou videoconferência. Gente, os dois têm objetivos diferentes. Então, vou falar uma coisa polêmica, que é o seguinte: a gente tem uma ideia de que a videoconferência ela é muito simples e ela meio que substitui a aula, porque a gente está aqui falando ao vivo, né? Na sala de aula a gente fala assim, né? Não é marcadinho, não é um roteiro fechado, né? Então a gente tem essa ideia, mas a videoconferência é muito perigosa nesse sentido, né? Tanto o vídeo quanto a videoconferência tem uma percepção, tem uma audiência diferente da sala de aula, né? Se imagina indo no cinema e assistindo um filme de 2 horas. A gente já não sai de lá cansado, assim, sabe? Pensativo, porque a gente ficou imerso naquela tela. Imagina você ficar assistindo, igual nós estamos aqui, em 1h30 de videoconferência. É cansativo, a gente tem que sair, tem que levantar, tem que... Então, essa atenção é diferente, né? A videoaula, a ideia é que ela seja mais curta, né? Sempre me perguntam assim, quanto tempo é o tempo ideal de vídeo? Eu falo assim, o mínimo que você conseguir para passar seu conteúdo o mais objetivo possível, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. E as pessoas assustam. Nossa, mas eu não consigo falar tudo isso em 10 minutos. E, assim, é uma dificuldade mesmo, mas é porque a videoaula ela tem esse objetivo de ser um conteúdo simples, direto, né, sem enrolação. E a ideia é realmente ser pontual. Então, a videoaula é muito interessante nesse momento. Eu passei algumas ferramentas aí para criar videoaula, né? E a videoconferência é interessante, por exemplo, tirar dúvidas, apresentar uma atividade de interação, né? Pensar em possibilidades de abrir microfone, chamar os alunos para conversar em algum momento. Então, assim, tenham em mente essas diferenças, né? Da videoaula e da videoconferência. Vamos lá, Fernanda. Então, vamos entender os recursos para gravar vídeo, videoconferência. Primeira coisa, mais importante de tudo, é ter um roteiro. Sempre que for gravar um vídeo, sempre que for fazer uma videoaula, não ir da cabeça, sabe? Porque quanto mais sucinto, objetivo, direto você for, principalmente na videoaula, melhor. E na videoconferência, sempre tentar engajar os alunos na interação, né? Sempre tentar chamar para a interação, fazer perguntas, observar o chat, ou observar dentro, né, das chamadas uma outra pessoa para fazer pergunta, para abrir microfone. Então, é interessante ter um roteiro para se guiar, para não ficar algo muito solto e se perder, né? Então, perder o foco é muito fácil dentro de uma videoconferência e até dentro de uma videoaula também. Próximo slide. Câmera. Gente, muita gente grava com celular mesmo ou câmera do notebook. Como eu disse, fazer uma videoaula é lógico que tem o seu lugar da videoaula produzida, mas a videoaula, assim, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, a videoaula caseira, né, a videoaula que o professor faz, que a gente tem aos montes assim na internet, perfeito. O importante, principalmente, é
como que é passada essa mensagem e observar algumas questões que a gente vai olhar aqui. Eu trouxe aqui uma ilustração bem interessante de uma forma de utilizar a câmera, que é colocando o celular, né, apontando assim de cima para baixo, para você utilizar o papel. Isso é muito legal, por exemplo, em algumas videoaulas de cálculo, de desenho, onde você possa apresentar figuras. Então, é uma opção bem interessante, se for possível. Como que faz isso? Você precisa de um tripé e um grampo. Essas coisas você encontra na internet, em alguns sites de coisas de fotografia, de coisas de filmagem, você encontra. Mas dá para pensar em gambiarras também. Vídeo sobrevive muito com gambiarras. E aí, uma dica é utilizar a câmera, essa câmera aqui, né, a traseira do celular, não utilizar a selfie, porque a selfie, além de espelhar, né, ela tem uma qualidade um pouco menor. Lógico que com a selfie é mais fácil, porque você está vendo o que você está fazendo. Próximo slide. Ô, Amanda, esse pregadorzinho, tripé, vende muito nessas lojas que vendem capinha de celular. Legal. Para celular, sempre tem. E é tipo faixa de R$ 15, no máximo, um tripézinho desse. Sim, porque hoje está muito disseminado essa questão de gravar vídeo caseiro, né? YouTuber e tudo mais. Então é fácil de achar, principalmente nessas lojinhas de celular mesmo, lojas de equipamentos diversos, assim, de informática também. Mas na internet, hoje em dia, tem sites que vendem também. Isso. Vamos para o próximo. Som. Gente, som, muita gente ignora, mas é assim, principalmente na educação fundamental, né? Então, você ter um som sem ruído Olha, engraçado, eu fiz Teve um problema aqui no slide, mas eu já explico. O som sem ruído é fundamental. Então, se você tiver aqueles fones de ouvido de celular, eles já vêm com microfone. Isso é uma boa ideia de você utilizar um microfone, se você for usar o celular ou até o notebook. Eu estou usando um notebook que tem uma qualidade de captação de áudio muito boa. Ele vem com uma caixinha de áudio já acoplada que é bacana. Mas se eu tivesse com um notebook com a qualidade menor assim, de áudio, seria ideal colocar um microfone para falar com vocês. Aqui na foto, vocês estão vendo, na verdade, uma coisa que é da luz, que é mostrando uma foto com refletor e uma outra foto com um tipo de iluminação, que eu vou falar no próximo slide. Aí passa para a gente, Fernanda. Não. Cadê? Ixi, perdeu a luz. Perdeu a luz. Não tem problema. Eu falo da iluminação. Iluminação, que é um grande problema. Dicas. Se você for gravar na luz natural, de manhã, que é a luz mais ideal da gravação, grava de frente para uma janela, né? Sempre tente gravar na frente de um foco de luz. Então, a luz natural é perfeita, não precisa ter milhões de luzes. A gente sabe que equipamento de luz não é barato, né? A gente tem aqui nessa foto, né, da apresentação, essa que a menina está com fundo verde, uma iluminação circular que chama ring light. É um tipo de luz que está muito em alta porque ela realmente é muito eficiente, principalmente para um ângulo mais próximo, né? A partir aqui do ombro para cima, principalmente, fica muito fácil de iluminar. E acha desse tipo de iluminação em várias lojas, inclusive essas lojas de celular. Tem umas que são menorzinhas, assim, que já acopla no celular mesmo. Lojas de informática, de fotografia. Acha bem fácil esse tipo de iluminação.
Na foto de cima, tem uma foto de fotografia. E as pessoas estão segurando uma coisa branca. Por que eles estão segurando essas coisas brancas, esses painéis? Quando a gente está na luz, principalmente na luz natural, quando a gente está de frente para uma iluminação que às vezes ela é muito focal, você pode utilizar um painel branco. No caso, eu indico, e eu acho que é bem mais simples, você utilizar um isopor. Então, se você está com um problema de iluminação que fica muita sombra em um determinado local, ou fica muita luz de um lado e pouca luz de outro, é só colocar um isopor, né, próximo ao cenário, e você vai medindo esse isopor e vai vendo como que a luz vai dispersando. E são formas bem simples de você montar um recurso de produção de videoaula dentro da sua casa. E também, se você não tem uma iluminação, eu estou aqui com uma luminária, deixa eu colocar aqui na câmera, uma luminária simples, porque aqui na minha casa agora à noite não tem muita iluminação. E aí eu coloquei essa luminária aqui de frente para ajudar, né, na luz aqui da minha câmera. Então, trouxe esses recursos, pode passar, Fernanda, para a gente. Trouxe esses recursos para mostrar que pode ser simples, né, produzir um vídeo dentro de casa. E uma coisa muito importante, professor não é youtuber, né? Vocês não precisam fazer cenários mirabolantes, vestir uma roupa diferente, sabe? Sejam vocês mesmos, assim. Se arrume, porque é importante o aluno observar que você está se esforçando para fazer esse conteúdo, que você está reservando esse tempo de atenção para ele, mas não precisa fazer um cenário maravilhoso, falar a linguagem do YouTube. Eu acho assim, eu trabalho muitos anos com professores, gravando videoaula, e eu acho que os professores são excelentes comunicadores, da forma como eles são, sabe? Então, não precisam se preocupar com essas questões de parecer uma linguagem mais próxima, essa linguagem utilizada pelos youtubers, porque do jeito que vocês conseguem se expressar já é muito legal. E assim, eu posso falar com toda certeza que eu já trabalhei com muitos professores e a maioria consegue lidar bem assim com a câmera. Qual que é o próximo? Tá. Sim. Então é isso, assim, eu quis passar um pouquinho de recursos técnicos, mas eu acho que o mais importante está na forma como você vai utilizar esses recursos, né? Quais estratégias pedagógicas que estão por trás desses recursos, tanto dos que a Fernanda falou, quanto das videoaulas, né? Então, das videoaulas e das videoconferências. Por exemplo, a gente está aqui fazendo uma videoconferência, né, um webinar, que já está quase dando 2 horas, e é bastante tempo, e isso é cansativo se for, né, o tempo todo, se for todos os dias. E atualmente tem sido assim, para muita gente, né? A gente não está vivendo, a gente está assistindo lives, assistindo vídeos o tempo todo. Então, tome muito cuidado com essas estratégias, né? Principalmente de colocar o conteúdo todo em uma videoconferência, né? Pensar em distribuir melhor os conteúdos, pensar em fazer pílulas, fazer pequenos conteúdos em videoaulas e, às vezes, um conteúdo em videoconferência. Aqui, ótimo. Seja objetivo e direto no conteúdo. Na videoconferência, gente, não só na videoconferência, no ambiente online, é importante sempre reforçar a mensagem. Então, por exemplo, o Google Calendário é muito interessante para você reforçar e organizar que existem ali aulas naqueles horários. E aí, você manda uma mensagem para o aluno, a maioria dos professores utilizam o WhatsApp,
né? Então, ou no Telegram, manda mensagem para o aluno, vai começar a videoconferência daqui a pouco, amanhã tem videoconferência, postei esse vídeo. Então, reforçar a mensagem é muito importante. E na videoconferência também tem um pouco disso. Às vezes a gente volta em alguns assuntos, porque a pessoa que entrou lá no meio do vídeo, ela não vai voltar na videoconferência depois para assistir tudo. Então, dependendo do conteúdo, é importante reforçar. Dê pausas ou faça pílulas de conteúdo. Eu já falei isso, né? Então, imagina sentar e assistir 4 horas de videoconferência. Né? Pensa nos alunos que estão vivendo, né, disso atualmente, de assistir às aulas por videoconferência. Então, pense bastante nessas estratégias, nas formas de interação que você vai ter com o aluno, pensar que ele pode ser protagonista também. Então, às vezes, ele, dependendo do que ele tem de recurso, né, se ele tem essa possibilidade, o aluno pode fazer vídeos e pode compartilhar também durante as aulas. Pensem nessas estratégias, né, para não tornar o conteúdo, a vivência, né, que a gente está nesse momento, muito cansativo. Na videoconferência, promova o máximo de interação utilizando recursos de chat, áudio e câmera, que eu já falei também. Amanda, só complementando o que você falou, né, das 4 horas de videoconferência, tem uma reportagem que fala que a videoconferência ela é bem cansativa também, né? Porque você fica ali com foco no que está sendo falado, às vezes sua cadeira não é tão confortável, né? Às vezes a pessoa ela precisa sair para ir ao banheiro, para até mesmo clarear a vista, porque fica ali na tela o tempo todo, né? Então, por isso também que essa quantidade de horas ela tem que ser bem cuidadosa, assim, né? Para que não canse o aluno mesmo. Exato. Por exemplo, vamos fazer um teste. Se a gente ficasse aqui 1 minuto sem falar nada, ficasse no silêncio. Na sala de aula, esse tempinho de silêncio é outra dinâmica. Então, assim, o tempo de assistir a videoconferência, o tempo que a gente tem de vivência online não é a mesma coisa. Então, é interessante pensar nessa questão do silêncio, que também é uma coisa a se prestar atenção na videoconferência, né? Até o silêncio incomoda se é muito mais do que se fosse no presencial. Então, o que é feito aqui é muito mais intenso, né, em questão de foco, em questão do que é passado e de atenção, do que na sala de aula. Na sala de aula você tem uma dispersão, você tem seu colega do lado, você levanta, vai tomar café, vai no banheiro, e tudo bem, né? Você levanta a mão, você pergunta, você escreve no quadro, escreve no caderno, e tudo bem, né? E aqui a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o tempo e com essa questão da interação, chamar o máximo para a interação. Inclusive, eu gostaria de chamar agora as pessoas aí que estão assistindo para a interação. Acho que a gente já acabou. Sim, né? Finalizamos. E aí, deixo aí meu contato, Amanda@Detalhes Educação. Fico, assim, realmente à disposição, quem precisar de ajuda, quem precisar de dica. Eu sempre dou algum apoio, ajudo aos professores com quem eu gravo, assim, que precisa, que quer, às vezes, investir mais nessa questão do vídeo. Então, onde comprar equipamento, qual equipamento comprar, estou à disposição. E eu também, se vocês quiserem, né, acessar o Instagram da Coruja, pode mandar mensagem por lá. Acho que eu vou mandar no chat também meu e-mail, para caso tenham dúvidas. No perfil da Coruja, a gente costuma colocar alguns posts também de dicas, tá? Se vocês quiserem seguir e acompanhar, até mesmo o canal da Coruja, né, que eu falei aqui do Telegram, é o Coruja Cat.
Lá também a gente fala bastante sobre essas ferramentas, sobre interações, principalmente na educação à distância, né? Não é tão voltado ao ensino remoto, mas dá para utilizar algumas informações que a gente utiliza na EAD, tá bom? A gente vai abrir para dúvidas agora, Amanda? Eu acho que não tem dúvidas no chat no momento. Não tem? Não, parece que não. Mas, assim, essa aula vai ficar disponível, né? Esse webinar vai ficar disponível no YouTube. O pessoal do Equali vai divulgar depois. E aí a gente deixa nossos contatos, se precisar. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se a gente ajudou uma pessoa, já está maravilhoso, né? Nesse momento. E é isso, eu acho que uma outra questão que vale muito reforçar é que foi muito interessante ouvir, né, o pessoal que compartilhou algumas experiências no formulário, e é legal vocês ouvirem também os seus alunos, né? Eu sei que pelas interações vocês já devem ter um cenário, mas às vezes, quem sabe, pedir para eles compartilharem um pouco mais da experiência, às vezes um formulário também, para tentar entender por qual caminho, né, vai seguir, qual recurso utilizar, se é tranquilo. Chegou uma pergunta aqui. Se é tranquilo utilizar o vídeo pela questão do carregamento, a videoconferência. A Farofana. Qual a opinião sobre o uso do WhatsApp? Qual a nossa opinião sobre o uso do WhatsApp? A maioria dos alunos acaba preferindo esse aplicativo para interagir com os professores. Quer falar, Fernando? Bom, então, eu tenho, assim, o WhatsApp hoje, ele é bem acessível, né? Todo mundo tem o WhatsApp, o plano de celular já tem o WhatsApp integrado, não gasta com dados da internet. Então, ele é um ambiente super acessível, principalmente para comunicação. Então, assim, não é a gente não pode falar que o WhatsApp ele é ruim, né, para trabalhar. Ele é ótimo, né? O que a gente às vezes até reforça é a forma que vai utilizar o WhatsApp. Então, ele vai ser aberto. Hoje em dia dá para você criar grupo do WhatsApp e bloquear a opção das pessoas também postarem. Então, por exemplo, se o professor combinar com os alunos que o grupo vai ser só para colocar informações e um outro grupo para interagir, é interessante também. Porque, querendo ou não, gente, tem alguma coisa ali, Dia das Mães, algum momento especial, alguém encaminha uma mensagem, né, encaminha um vídeo, ele acha às vezes interessante de compartilhar, mas ali não é o espaço adequado, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Então, ele tem tantas mensagens que às vezes os alunos se perdem. Então, assim, ao utilizar o WhatsApp, é interessante você combinar com seus alunos o que vai ser aquele espaço. Olha, gente, esse espaço é para a gente fazer as nossas aulas. Então, compartilha vídeo, compartilha links do Drive. Tenta utilizar o WhatsApp como um espaço que você ainda vai ter outras redes. Então, do WhatsApp vai para o Drive, do WhatsApp vai para o Trello, do WhatsApp vai para o Padlet, né? Ele vai ser esse espaço interativo. Se for um espaço de comunicação, ótimo também, né? Vocês perguntarem, falar sobre determinado assunto. Os alunos, eles já conhecem. E um ponto, assim, negativo do WhatsApp que eu vejo, tá? Mas nem é tão grandioso assim, mas é só para a gente ficar atento, que o WhatsApp, como ele está ali num ambiente que ele tem outros grupos, ele tem outras pessoas, né? Ele dispersa facilmente. Então, quando você sai daquele ambiente de dispersão, né, e foca num ambiente que não tem ali outras mensagens, outras coisas que vão distraí-lo, é melhor, né? Mas a gente entende que algumas realidades
é só o WhatsApp mesmo, então tem que ter essa comunicação com os alunos e um planejamento de como que vai utilizar essa ferramenta. Mas não é ruim utilizar o WhatsApp, não, tá? É interessante até combinar com o uso de outros recursos, né? Como, por exemplo, do Google, né? Então, se o WhatsApp ele é de fácil acesso para o aluno no celular, você tem, por exemplo, ali o Google Agenda, que a Fernanda falou, que também, se o aluno tiver e-mail do Google, ele recebe as informações da aula pelo celular, e aí você vai complementando, né? Porque o WhatsApp simplesmente tem esse problema da dispersão, então ele apenas pelo WhatsApp fica um pouco difícil, né, para dividir ali a atenção do aluno e ele realmente se engajar. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta, como a gente viu aqui nas pesquisas, muito legal de comunicação, né? Simples de comunicação. A gente tem também ali o Telegram, que tem essa possibilidade, mas o WhatsApp realmente é o mais utilizado, então a gente sabe que se para chamar a atenção do aluno é o espaço mais simples de contato, né? Então é uma ferramenta muito importante no momento. Isso. E aí no WhatsApp, quando você cria o grupo, lá tem uma opção assim, configurações do grupo. Se você clicar em enviar mensagens, você consegue definir todos os participantes conseguem enviar mensagens ou somente os administradores. Então, nessa opção, você consegue fechar, né, essa comunicação para ser um lugar mais de postagem mesmo, de link, de informações, do fluxo da trilha de aprendizagem ali que o aluno vai seguir. Então, tem mais essa opção mesmo, que é muito parecida com o canal do Telegram. O bom do canal do Telegram é que quem entra depois consegue ver as mensagens anteriores. No WhatsApp, isso não acontece. Ele começa do zero mesmo. Ele não consegue ver o que já foi passado. É isso aí. Pessoal, se tiver mais dúvidas, a gente está disponibilizando nossos contatos. Não sei se, acho que não tem mais dúvidas no chat no momento. Tá. Alguém quer compartilhar alguma experiência? Acho que não, não no momento. Mas eu me coloquei à disposição do pessoal da Equali e agradeço demais o convite. Acompanho o Instituto Equali há um tempo, assim, trabalho muito com os professores de lá do Instituto Equali, sempre nos meus projetos convido os professores dos cursinhos, né, que fazem parte da rede. E, assim, acho muito legal essa iniciativa de hoje, né? E a conversa foi maravilhosa, Fernanda. Muito obrigada. Assim, muito rico o seu conteúdo, muitas ferramentas que eu não conhecia. E foi muito legal também para mim, assim, poder fazer essa troca com você hoje. Eu que agradeço demais, Amanda, pela confiança, pelo convite e por essa parceria que a gente está criando, que a gente sempre teve mesmo. Agradeço ao Frank, né, da Equali, agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que estão participando aí, que tiveram um tempinho, né, para assistir, aquelas que responderam o formulário. E eu torço para que esse momento passe rápido mesmo, né, e que tudo dê certo para a gente daqui para frente nessa missão mesmo de levar a educação para quem ainda não tem tantas condições de arcar, tá bom? Contem comigo, podem me enviar mensagem, se quiserem, né, pelo Coruja AD mesmo, manda um direct, às vezes a gente conversa por lá mesmo, tá? Eu estou super à disposição, muito obrigada mesmo. Eu também, eu acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou. E boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.